O Na Real, na TV de hoje tem como convidado o professor Marco Teixeira, professor de política da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Comigo na entrevista, Francisco Petz, que é o companheiro de todas as entrevistas aqui e é também parceiro no blog Na Real. Professor, muito obrigado pela sua presença. Petz, obrigado. Olá, professor, assunto não falta, né? Muito assunto. Demais, eu acho que a gente ficaria o dia aqui discutindo. Mas a minha pergunta para você, antes para botarmos a bola em campo, vamos dizer assim, é o seguinte: a crise brasileira é política, é econômica, é gêmea. E outra coisa, temos uma saída a curto prazo para essa confusão em que estamos metidos? Olha, Zé Márcio, a crise, como disse o governador Alckmin recentemente, é uma policrise, né? Ou seja, ela é econômica, ela é política, ela é ética, ela é moral. Portanto, vivemos um momento absolutamente conturbado, tá, em termos do que pensar daqui para frente. Agora, a grande questão é que nós vivemos um vazio de liderança. Ou seja, quem vai nos conduzir para um caminho que, obviamente, resulte num país melhor, não é? Essa é a grande questão. Agora, se nós pensarmos em termos de luta política, estamos um pouco distante disso, não é? Porque, de outro lado, você vê a oposição fragmentada em termos de projetos de poder. Tá? Se o resultado disso for um processo de impeachment, é o mundo dos sonhos do Aécio Neves. Porque ele tem um recall absolutamente favorável e hoje o PSDB não teria como abrir mão, tá, de uma candidatura a Aécio Neves numa eleição fora de época. Não é? Ao mesmo tempo, a imprensa está noticiando que já existe uma briga de bastidores também entre Serra, Alckmin e Aécio pelo projeto 2018. Ou seja, que tal pensarmos como sair dessa encrenca agora e deixarmos os projetos de poder, digamos assim, secundário, né? Porque o problema é muito maior. Quem pegar essa encrenca agora, sem resolver algumas questões, vai ter o problema para si, talvez de maneira muito mais agudizada, porque a saída pode ser traumática, Zé Márcio. Professor, dentro dessa interpretação que o senhor está dando, o senhor não acha que a crise política está criando uma autonomia tal? Ou seja, os políticos estão aproveitando a fragilidade da presidente em função dos seus erros econômicos gravíssimos para chantagear o governo, de um lado. De outro, há todo esse processo de confusão e essa autonomia política não tem um enraizamento, vamos dizer, social tão grande. E nós estamos, portanto, com um Congresso chantageando indiretamente a sociedade também, que está vivendo um momento muito difícil do ponto de vista econômico, tanto o capital quanto o trabalho. Sem dúvida nenhuma, Petros, ou seja, vamos por partes, né? Ou seja, nós temos um momento que ele é absolutamente complicado e que o Congresso teria um papel propositivo muito importante. E ele está se furtando desse projeto, sobretudo porque os dois principais condutores do Congresso, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, estão mais preocupados, tá, em se protegerem e, de alguma maneira, se fortalecerem para enfrentar um eventual processo dentro do Supremo Tribunal Federal. E, ao que parece, inclusive, usam a casa para isso, não é? O que, de certa forma, provoca um divórcio maior com a sociedade e, ao mesmo tempo, a sociedade pode estar se perguntando o seguinte: se nós tivermos Eduardo Cunha e Renan Calheiros indiciados, qual poderá ser a legitimidade das decisões que eles vão conduzir? Ou seja, falta muita responsabilidade para conduzir os destinos do país. Estão brincando com o país do ponto de vista de que projetos pessoais não se pode confundir com aquilo que é interesse público. E há uma confusão generalizada nesse processo. Eu iria até um pouco além. Quando nós olhamos uma inversão do ponto de vista de postura, ou seja, o PSDB votando para derrubar o fator previdenciário, e o próprio Aécio Neves dizendo que foi um voto pedagógico, isso, de certa forma, provoca um profundo mal-estar. Por quê? Porque nós estamos falando de uma questão que afeta todas as gerações de brasileiros que vêm daqui para frente. Tá? Ou seja, dar uma lição no teu adversário pode te fazer bem do ponto de vista do teu ego, da disputa do poder político, mas pode provocar um dano sem precedentes na sociedade brasileira. Está faltando o que concretamente, Petros? Espírito público que oriente a postura dos nossos políticos. E também, de outro lado, né, vivemos ajuste fiscal. Isso vale para o governo federal, isso afeta os governos estaduais, isso afeta os governos municipais. E o que nós olhamos aí? O judiciário pegando aumentos desproporcionais à realidade,
o poder legislativo criando projetos que, de certa forma, oneram muito mais o tesouro público, porque o dinheiro do legislativo vem do tesouro público, né? E, ao mesmo tempo, a gente olha para São Paulo, recentemente, o governador Alckmin teve que cortar recursos, inclusive de livros que iriam para as bibliotecas e para professores. E a Assembleia Legislativa renovando a sua frota de carro. Ou seja, quando a sociedade confronta essas duas coisas, o grau de confiança nas instituições que deveria organizar a nossa vida e nos sentirmos protegidos em função da ação dela declina. Não foi à toa que a pesquisa de prestígio da presidente Dilma trouxe também um retrato do prestígio das instituições, que é absolutamente, não é lá embaixo, né? É quase negativo, agora, o que é ruim para todos nós. Agora, professor, o senhor, na primeira resposta, e agora completando a resposta do Petros, dá a entender que está faltando desprendimento para se fazer um movimento nacional. Mas, ao mesmo tempo, o senhor fala que nós não temos liderança. E aí todo mundo reconhece que não tem nenhuma liderança, um vazio de liderança. Quem poderia comandar isso numa situação dessas? A sociedade só perplexa. Olha, eu acho, Zé Márcio, que hoje não há saída se não houver um pacto. Liderança não surge da noite para o dia. Mas existem pessoas que, de certa forma, gozam de certa confiança, que poderiam sentar para conversar. Não estou aqui nem falando de Lula e Fernando Henrique, que foi o grande assunto da semana que passou, não é? Eu estou falando de pessoas que possam ter compromissos com o país. Por exemplo, eu vi com muito bons olhos a postura do Jarbas Vasconcelos diante do presidente da Câmara, que é do partido dele. Aquilo foi uma postura autônoma e nos argumentos, o que ele está questionando é exatamente isso. Como que a sociedade vai receber uma decisão, até sobre o processo de impeachment, de alguém que possa estar sendo investigado também. Então, é nesse aspecto que o desprendimento precisa existir. Ou seja, nós elegemos representantes para quê? Para defender o conjunto dos interesses da sociedade. E o que as pessoas que nos representam precisam olhar é que, nesse momento, se o país for mal, a conta é paga por todos nós. Tá? E não pela classe política, muito pelo contrário. Professor, dentro desse contexto, como é que o senhor vê os movimentos do dia 16 de agosto? Olha, os movimentos do dia 16 de agosto, acredito eu, devem repetir um pouco os movimentos anteriores, não é? Porque o norte dele é o processo de impeachment. Por mais que se tenha pessoas que falam, olha, eu estou indo na rua contra a corrupção, estou indo na rua contra o governo, o processo de impeachment é o fio condutor de todos. Mas o senhor acha que desta feita, dada essa gravidade, dado o fato de que o comportamento da classe política é totalmente antirrepublicano, não sei, melhor sentido da palavra, sim, traduz bem. O senhor não acha que nós podemos estar, digamos, com a população mais irritada dessa feita? Eu acredito que sim, eu acredito que a irritação do momento, inclusive, é maior. Tá? Há um certo, paira no ar, uma certa tensão, não é? Que não é somente mais com a presidente da República, mas com as instituições de maneira mais geral, não é? Mas não acredito, Petros, até porque os que estão convocando o movimento não estão convocando com essa dimensão, que as pessoas irão na rua motivadas por esse protesto mais generalizado, resgatando algo que foi comum a julho de 2013. Não é? Agora, de todo modo, se a classe política não se antenar, não é, de que o que está sendo questionado é a postura da classe política de maneira generalizada e a resposta que as instituições estão dando para a sociedade, o custo não vai ser só da presidente da República, porque pode até ser que a presidente venha ser afastada, porque de uma maneira ou de outra a decisão do TCU, se for desfavorável a ela, traz um argumento técnico para um clima político dentro do Congresso que provavelmente já está razoavelmente definido para a abertura do processo de impeachment. Mas, de outro lado, a gente volta ao velho problema, afastar. Sem respostas institucionais, sem melhoria no arcabouço legal, sem repensar o papel das instituições, muda o quê? Mas eu jogo a pergunta ao contrário, mas manter na situação atual resulta no quê? Quer dizer, a pergunta, então, qual o papel da presidente Dilma neste momento? Olha, a presidente Dilma teria que ter tido um papel que talvez devesse ter começado lá atrás de conduzir um pacto, de chamar as pessoas para tentar enfrentar o problema. Obviamente que isso se torna muito mais difícil quando a gente volta para a campanha eleitoral e percebe que o problema foi razoavelmente escondido, razoavelmente mascarado, não é? E aí, se não tem confiança, não tem interlocução. O grande problema, acho que essa palavra confiança resume bem, não é? Se não for feito um pacto de confiança e enquanto a sociedade não sentir confiança na resposta das instituições e, obviamente, das pessoas que se propõem a representá-la, dificilmente nós vamos construir. E confiança só se restabelece com medidas e com resultados.
e não com retórica. Professor, dentro desse contexto, o senhor não acha que nós estamos margeando uma crise institucional? Olha, eu acho que nós estamos vivendo algo próximo de uma crise institucional. Eu não acho que a gente esteja margeando apenas, não é? Ou seja, quando o Congresso Nacional faz uma reforma política absolutamente apressada e, ao mesmo tempo, vê suas principais lideranças e sobretudo, seus principais condutores, não é? Sob o risco de serem indiciados, e, ao mesmo tempo, não se percebe em nenhum desses dois condutores um gesto público dizendo o seguinte: olha, se eu for indiciado, eu me afasto para preservar a instituição, eu temo pelo que virá depois. Tá? Muita gente fala o seguinte: mas a presidente da República deveria se afastar também. Se a presidente da República foi indiciada em algum momento, obviamente que cabe a ela dar esse tipo de resposta. Mas pelo menos daquilo que está batendo na porta nesse momento, a situação que mais nos afeta do ponto de vista das decisões que vão surgir daqui para frente, refere-se aos dois presidentes da casa. Professor, o senhor viu alguma similaridade com alguns outros momentos políticos que nós vivemos, o mais próximo lembrado por uma série de coisas com a do ex-presidente Fernando Collor? Olha, talvez a similaridade esteja na perda de prestígio, ou seja, os indicadores de Dilma hoje, em termos de falta de credibilidade, são até inferiores ao do Collor, estão ali muito próximo, não é? E a agudização da crise econômica. Tá? Aliás, a agudização da crise econômica não se pode mais ser atribuída apenas a fatores econômicos. Não é? A crise política tem puxado a confiança para baixo, e isso tem afetado tanto o capital nacional quanto investimentos internacionais, o que é muito ruim. E também a perda de controle do processo político via Congresso Nacional também só incluiria Sem isso? dúvida, sem dúvida. Por isso que eu chamei a atenção na questão anterior que me foi perguntada, Zé Márcio, justamente porque credibilidade e confiança é um elemento central. Quando você não tem condutores, não é? Quer seja presidente da República, presidente da Câmara, o presidente do Senado, que passem confiança para a sociedade, as decisões podem começar a serem questionadas pela própria sociedade ou serem desacreditadas. Professor, como questão, o senhor não acha que a sociedade está muito acomodada diante de uma crise tão grande? Porque há um silêncio enorme das instituições da sociedade civil, sejam dos trabalhadores que estão perdendo emprego, seja do capital, das Fiesp, das instituições que representam a indústria, enfim, daqueles setores mais organizados da sociedade. Diante de uma crise tão grande, vê-se uma sociedade apática diante de uma crise tão grande. O senhor como o senhor interpreta isso? Você tem razão, Petros. Agora, quando nós olhamos para a chamada sociedade organizada, a sensação que eu tenho é que parte dela está envolvida na crise também, não é? Porque, sem dúvida alguma, você pega os sindicatos, eles estão sem saber o que fazer. Porque, de um lado, aliados históricos trouxeram esse tipo de problema. E, de outro, enfrentá-los, pelo menos na visão deles, significa trazer aqueles que, na visão deles, trariam problemas maiores, não é? E quando você olha também para outros setores, parece que nenhum deles também consegue olhar para além dos seus compromissos políticos que firmaram historicamente. Talvez a saída esteja, inclusive, na sociedade organizada, dela chamar para si esse tipo de debate e trazer a classe política para participar do processo. Agora nós temos que lembrar o seguinte, não é? Qualquer saída para uma crise dessa, ela é política. E tem que incluir a preservação da democracia, agora, sem dúvida alguma. Professor, para encerrar, não estaria na sociedade civil também ocorrendo o mesmo vazio de lideranças que se encontra no mundo político? Você tem razão, o vazio de liderança é geral, Zé Márcio. Talvez a Fiesp precise produzir novos líderes, a FEBRABAN novos líderes e os sindicatos novos líderes. E, obviamente, todos com espírito republicano e menos corporativo. Ausentes também outras entidades, como CNBB, como OAB, tudo isso. CNBB, OAB e OAB, dependendo de onde está, mais preocupada em fazer luta política local também do que discutir os grandes temas. Tá certo, professor. Professor Marco Teixeira, da Fundação Getúlio Vargas, muito obrigado pela entrevista. Petros, obrigado pela participação. E o Na Real volta na próxima semana com uma outra entrevista. Obrigado.